Então você comentou sobre o conceito, né, da aprendizagem na educação e qual a consequência, o que acontece quando não há aprendizagem efetivamente falando? Ah, sim, esse é um campo muito interessante, onde a entrada do conceito de letramento nos ajudou muito a compreender alguns problemas, né, de uma forma diferenciada. E aqui eu tenho 3 casos que valem a pena ser comentados. O primeiro caso é o analfabetismo de resistência, né? E esse é um caso muito pouco compreendido ainda e até muito pouco estudado, muito pouco pesquisado. A questão é a seguinte: quando a gente ensina alguém a ler e escrever, na verdade a gente está ensinando mais do que uma habilidade, a gente está propondo para esse indivíduo que ele viva de uma forma diferente. E isso, em alguns casos, pode trazer para o sujeito uma sensação de negação de si, de negação das suas origens. Eu explico melhor. Imagina um sujeito, um adulto, que a vida inteira, sem saber ler e escrever, ele foi desenvolvendo aí na sua vida, no contexto da sua vida, estratégias para se virar, né? E quando ele começa a aprender a ler e escrever, aquilo que passa na cabeça dele é assim: então eu vou ter que negar minha vida inteira? Quer dizer, tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, não teve valor? É como se ele se sentisse ameaçado por ter que trocar o seu modo de vida. E acontece também com crianças, né? Uma criança, por exemplo, que vive no meio de analfabetos, o pai não sabe ler, a mãe não sabe ler, a escrita não tem um lugar lá na casa dela e ela começa a aprender a ler e escrever e ela inconscientemente, né, passa por ela vive uma resistência muito forte, no sentido assim: até que ponto, se eu aprender isso, eu não estou traindo o pessoal lá da minha casa? Até que ponto eu vou ter o meu lugar e eu vou pertencer aos meus se eu for diferente deles? Então esse é um fenômeno pouco estudado e difícil de captar, né, que foi chamado pela professora Angela Kleiman de analfabetismo de resistência. Então, literalmente, a criança bloqueia, o adulto bloqueia, né? E aí muitas pessoas acham que é problema da criança, que tem carência, que tem isso aqui. Não é nada disso. Na verdade, é uma questão social muito mais complexa e tem que ser negociada na sala de aula. O segundo caso é aquilo que a gente chamava de aprendizagem lenta. Imagina uma situação: você tem 30 alunos numa sala de aula e assim, 20 aprendem a ler e escrever e 10 não aprendem. A interpretação que a gente tinha até final do século passado, vamos dizer assim, era que o problema era da criança, o problema é dela, são essas crianças que devem ter algum problema, né? E de verdade não é isso. Hoje está meio que comprovado que as experiências prévias que as crianças têm com a leitura e com a escrita, né, vamos traduzir isso: a criança que tem uma mãe que conta história, uma avó que faz uma receita seguindo lá o livrinho de cozinha, a mãe que faz uma lista de compras, a criança vivenciando essas experiências de leitura e de escrita, ela vai compreendendo o papel da escrita, a função da escrita, os modos de escrever, e ela entra na escola tremendamente mais avançada, mais disponível até para a aprendizagem do que os seus coleguinhas que não tiveram essa experiência. Então, de verdade, aqueles alunos que parecem que têm uma aprendizagem lenta, não é bem isso não, né? O que acontece é que eles têm que percorrer um caminho muito mais longo que os outros já percorreram. O terceiro caso é o caso aí mais conhecido e mais falado, que é do analfabetismo funcional. São pessoas, em geral, com pouca escolaridade,
e que até aprenderam a ler e escrever, mas que não se tornaram usuários da língua escrita. Isso acontece pela pouca escolaridade e acontece também pela qualidade do ensino. Então, pessoas que passaram pela escola, eles conhecem as letras, mas eles não são capazes, por exemplo, de executar um comando, de executar uma receita a partir de uma receita culinária, por exemplo. Então, eles não se tornaram usuários da língua escrita, apesar de ter aprendido um dia. E, infelizmente, as estatísticas mostram que esse analfabetismo funcional, que seria mais típico aí de quem não cursou, não chegou a completar os 4 anos básicos, 5 anos básicos da escolaridade, a gente tem um resquício que vai sendo levado e que chega ao ensino fundamental 2 e ao ensino médio, né, ainda nessa condição. Então, eu vou dizer, é uma situação muito triste pensar que até mesmo para muitos daqueles que conseguem chegar e permanecer na escola, não ter garantido esse direito de saber ler e escrever. Ok. Então você falou um pouquinho das consequências desse conceito de letramento para a educação e que outras consequências a gente pode pensar nesse âmbito? Eu acho que assim, em primeiro lugar, é interessante a gente pensar que o conceito de letramento deixou evidente também a injustiça na escola, né? Eu até me lembro daquela charge, é uma charge que aparece um sujeito diante de diferentes bichos, tem um cachorro, tem um elefante, tem um peixe, uma foca e um macaco, né? E o sujeito diz, para fazer uma avaliação justa, né, vou dar o mesmo tipo de tarefa para todos, vamos ver quem consegue subir a árvore. Então, essa charge, com bom humor, ela ilustra um pouco o problema da escola brasileira, que é tratar de modo igual os desiguais. Então, acho que uma das consequências desse movimento do letramento foi deixar ainda mais evidente, né, o quanto a falta de experiências das crianças, a dificuldade delas chegarem nesse universo letrado, né, que a escola muitas vezes pressupõe e que isso marca uma diferença para as crianças. E a consequência disso é que fica evidente que os problemas não são, digamos assim, que a questão é política, né? Que a questão, o problema da alfabetização é também um problema do acesso aos bens culturais, das condições de vida, da justiça social de uma forma geral. O segundo aspecto, né, é a questão da compreensão do quadro de alfabetismo no Brasil, né? Antigamente a gente via a coisa dicotomicamente, ou o sujeito é alfabetizado ou ele não é, né? Hoje a gente já consegue perceber diferentes níveis, né, deste alfabetismo. A pergunta é, para além dos analfabetos, o que os supostamente alfabetizados dão conta de fazer? Tem um estudo muito interessante, né, que é feito pelo Instituto Paulo Montenegro, que é o INAF, que é o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional. E eles marcaram 4 categorias, né, para tentar estudar estes níveis, né, de alfabetismo. O primeiro é o analfabetismo absoluto, é aquele sujeito que de fato não sabe ler e escrever. O segundo nível é o nível do alfabetismo rudimentar. São aquelas pessoas que aprenderam, eles conseguem às vezes ler um título, ler uma palavrinha, se tem um cartaz eles conseguem entender do que aquele cartaz está falando, mas eles não conseguem ler e interpretar, né? Essas duas categorias, né, se configuram como o estado de analfabetismo funcional. E aí nós temos outras 2 categorias, que é o da alfabetização básica,
que é aquele sujeito que consegue ler, escrever e até interpretar, mas de uma forma ainda precária. Ele não consegue ler textos longos, ele não consegue comparar textos, né? E finalmente nós temos o alfabetismo pleno, que é aquela camada da população que consegue ler um texto longo, né? Consegue comparar, consegue localizar informações no texto, consegue resumir, consegue ampliar, quer dizer, aquele que tem o livre trânsito no mundo da escrita. Então, se a gente fizer uma análise desses diferentes níveis, dessas diferentes possibilidades do ler e escrever, a gente vê que assim, o índice de analfabetismo absoluto, nos últimos 10 anos ele até decaiu. Mas o índice deste alfabetismo pleno está difícil de subir. Então isso mostra que praticamente um quarto, um pouquinho mais talvez, da população brasileira não é um leitor pleno, né? Isso é uma constatação aí lamentável e que mostra que aqueles números que a gente tinha sobre o analfabetismo, eles mascaram uma realidade que é muito mais complicada. Bom, para falar das consequências também, eu acho que vale a pena falar de uma coisa bastante positiva, que é a emergência de uma série de pesquisas e estudos que vieram aí na rasteira, digamos assim, da entrada desse conceito. Então, hoje, para você ter uma ideia, a gente já começa a ouvir variantes disso. Então é alfabetização digital, letramento digital, letramento matemático, letramento cartográfico, letramento científico, né? E todos eles estão ligados, né, com essa possibilidade de sair do campo restrito da escola e do saber e usar estes conhecimentos para poder ter um trânsito no mundo, para ler o mundo e lidar com o mundo numa perspectiva mais ampla. É claro que isso também traz aí os problemas e cada campo aí discute isso com muitas polêmicas e a implementação disso ou o pressuposto disso, quer dizer, é um campo ainda com muitas polêmicas, vamos dizer assim, mas certamente muito atual.